Talvez você não saiba o quanto foi difícil a Bíblia estar hoje em nossas mãos. Para que hoje a Bíblia estivesse aqui em nossas mãos, alguns irmãos, homens e mulheres corajosos, colocaram suas vidas em risco para anunciar o Evangelho e levar a palavra de Deus. Para que hoje a palavra de Deus estivesse aqui em nossas mãos, alguns irmãos corajosos derramaram o seu sangue, morreram, para que hoje eu e você pudesse ouvir falar de Jesus Cristo. Fizeram de tudo para que a palavra de Deus não fosse divulgada no mundo. As perseguições contra os filhos de Deus aconteceram desde quando João Batista batizou Jesus no Rio Jordão, quando Cristo estava aqui nessa terra. O primeiro mártir a ser morto foi João Batista. João Batista, ele foi degolado. Herodes mandou cortar o pescoço de João Batista e colocar a cabeça dele num prato. Perseguiram Jesus também, o nosso Senhor, e o crucificaram. Depois que Jesus retornou para o céu, os discípulos, cheios do Espírito Santo, eles anunciavam a palavra de Deus, mataram Tiago, para que a palavra de Deus não fosse mais divulgada, mataram Estevão a pedrada, e um dos assassinos era Saulo, hoje conhecido como o apóstolo Paulo. Deus converteu o apóstolo Paulo e Paulo, o apóstolo Paulo, passou a ser perseguido. Por quê? Porque estava anunciando a palavra de Deus. Por que não falar também dos irmãos no Coliseu de Roma, onde os irmãos eram queimados, outros pinicados, outros jogados em arenas de leões e comidos de leões? Por que também não falar de Adolf Hitler, que foi responsável pela morte de mais de 1 milhão de cristãos? Jesus, ele disse no livro de Mateus que são bem-aventurados aqueles que são perseguidos por causa da palavra de Deus. Jesus, ele disse que da mesma forma que perseguiram o Senhor, iriam perseguir também os discípulos. Aqueles que queriam seguir a Cristo iriam sofrer também. Alguns seriam até mortos, outros decapitados. Alguns irmãos não entendem o porquê que muitas das vezes os nossos próprios familiares se tornam contra o caminho que seguimos. Muitas das vezes você está indo para as baladas, para as festas, para as drogas, para a prostituição. Aí você aceita Jesus como seu Salvador. E quando você aceita Jesus como seu Salvador, os demônios que prendiam você nas drogas, na prostituição, na bebida alcoólica, nas festas, eles ficam zangados. E o que é que eles vão fazer? Eles usam as pessoas para tentar fazer você voltar para a velha vida. Jesus, ele disse no livro de Mateus, no capítulo 24, que nós seríamos odiados por causa da palavra de Deus. Todas as pessoas que decidem abandonar o caminho que Satanás induz as pessoas, festa, balada, prostituição, bebidas alcoólicas, esses são caminhos que levam para o inferno. E esse é o caminho do mal. Quando nós decidimos sair desse caminho para seguir a Cristo, nós passamos a ser
perseguido pelos demônios. Os demônios usam as pessoas para tentar nos levar de volta para o velho caminho. No livro do Apocalipse, no capítulo de número 7, versículo 9, aparece uma grande multidão que vai estar diante do trono de Deus no final dos tempos. Uma multidão de pessoas salvas que aguentaram o sofrimento. Jesus disse que aqui na terra nós vamos chorar, nós vamos se lamentar, nós vamos ser perseguidos por causa da palavra de Deus. Você quer ver uma coisa? Coloca um culto evangélico, uma reunião da igreja em frente da sua casa. Poucas pessoas vão. Agora, veja a diferença se botarem bebidas alcoólicas, festas, um forró, um funk, um paredão em frente da sua casa. A rua lota de gente. Porque a tendência das pessoas é seguir o caminho errado. Então entenda uma coisa, quando nós aceitamos Jesus, nós entramos numa guerra contra os demônios. Porque o diabo, ele quer nos prender no pecado. Porque Lúcifer já está condenado. No livro do Apocalipse, capítulo 20, diz que Lúcifer vai ser preso por 1000 anos. Depois ele vai ser lançado no ardente lago de fogo e enxofre. Então ele já está condenado. Para ele não tem mais salvação. Então, como ele está condenado, ele quer levar uma multidão de pessoas juntamente com ele. E infelizmente, a triste notícia é que Satanás está conseguindo levar bilhões e bilhões de almas para o inferno. Através das ilusões do mundo, dos prazeres do mundo. Você vê como é coisa do diabo? A mulher tem um marido em casa. O marido trabalha, o marido bota as coisinhas dentro de casa e a mulher vai fazer sexo com outro homem. Coisa do diabo. O homem tem a esposa em casa, a esposa está em casa fazendo a comidinha dele, lavando a cueca dele, aí ele vai transar com outra mulher. Coisa do diabo. Então, o que nós temos que fazer? Dizer não ao pecado. Virar as costas para o pecado. Dizer não. Não. Dizer não. Porque agora eu sigo Cristo. O apóstolo Paulo diz que quem está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. O apóstolo Paulo falou em convicções próprias. Porque ele era um assassino. E Deus transformou ele num dos maiores pregadores e ganhadores de alma. Então Deus, ele tem o poder de transformar vidas. Ninguém pode julgar você pelo seu passado. Porque Deus, ele escreve uma nova história para nós. O que nós devemos fazer é continuar seguindo Cristo. Por mais que os nossos familiares sejam contra, por mais que a nossa família seja contra, por mais que os demônios fiquem furiosos, mas nós continua servindo ao Senhor. No livro do Apocalipse diz: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. O máximo que vivemos nessa terra é 120 anos. Então significa o quê? A qualquer momento nós iremos partir desse mundo. Glórias a Deus por isso. Louvado seja Deus por isso. Então permaneça firme nos caminhos do Senhor. Não desvie dos caminhos do Senhor. Tanto é bom para você ter paz aqui na terra, como também depois da morte, você vai descansar com o Senhor. É maravilhoso a gente servir a Deus, porque esta vida acaba, mas a outra é eterna e para sempre. Vamos permanecer firmes nos caminhos do Senhor, porque o céu nos espera. Deus abençoe.